Então, nesse trecho, Jesus vai falar para Luísa: eu sou o único que merece ser amado. Olha, se você não tirar esse pequeno mundo que o rodeia, isto é, pensamentos de criaturas e imaginações, eu não posso entrar livremente em seu coração. Então, nesse período de transição, a gente tem essa realidade de ter muita coisa dentro de nós, né? Muito pensamento humano, muita imaginação, muita cobrança, né, que nós fazemos e que recebemos, e muito desejo de agradar e de ser agradado também, de ser reconhecido, um olhar totalmente voltado mesmo para a satisfação humana, para os próprios interesses. Então é um mundo dentro de nós que nos escraviza, porque a grande verdade que a gente vai carrega com a gente é de que a gente não pode agradar ninguém, porque a gente não é Deus, né? E as pessoas também não podem, porque elas também não são. Elas são pessoas, criaturas ilimitadas, limitadas, como nós somos, né? E às vezes a gente se força muito, né? A querer ser para as pessoas aquilo que Deus não quer que a gente seja, né? Preencher o espaço do coração do outro e tomar o lugar de Deus, né? Por isso que eles chamam de desapego aqui das pessoas, né? Porque se eu cuido de você, Luiz, ele fala, se eu vou cuidar de você, Luiz, quer dizer que dos outros também é o que eu vou cuidar. Então, aí é muito importante isso, né? Diante do que foi falado assim, né? Nesse estudo, no vídeo, porque realmente, né? A gente tem que sair do trono, né? Não só do trono de colocar a si mesmo lá, né? De você ter uma atenção exagerada com você mesmo, uma preocupação muito grande com você em relação a si mesmo, mas também tirar a cobrança que a gente coloca nas pessoas, se a gente coloca elas como Deus, se a gente coloca elas como tudo, e também pela caridade, né, que nós somos chamados a amar o próximo, mas amar o próximo do jeito de Deus. Então, o melhor graça, né, que a gente pode dar, o melhor presente que a gente pode dar para alguém é ensinar elas o mesmo. Não foque em mim, né? Não me coloque no trono, né? Não me trate como indispensável na sua vida, porque eu não sou Deus. Deus é indispensável, né? Deus, você pode até me perder, mas Deus não. Deus você não pode perder, porque o maior temor que a gente tem que ter é de perder a Deus, entendeu? Aí ele fala, se você não tirar esse mundo de pensamentos, de criaturas de imaginação, eu não posso estar livremente no seu coração. Então imagina, tem comparação isso? A gente querer ficar com nossos pensamentos, nossos apegos, nossos mimimi, quando o Senhor dá essa oferta tão incomparável, que é Ele poder estar livremente no seu coração e Ele ser o único. Então, o nosso próximo também merece isso. Que Jesus possa entrar livremente no coração dele. Então, sobre essa questão, né, de viver na verdade, na minha vida, né, o quanto que isso produziu de bem, né, não só para mim, não em direção só a mim, mas em direção ao meu próximo, porque libertar o meu esposo de mim mesma, primeiro, precisou de um desapego meu em relação a ele, porque eu tratava ele como alguém que se eu perder já era, né? Tinha uma posição no meu coração de Deus, né? E por causa disso, eu tinha um ciúme absurdo, um ciúme terrível. Então, desde quando eu entrei na comunidade, eu fui ajudada nesse processo, né, de você se colocar no seu devido lugar. Eu precisei andar na ordem, na linha, porque eu também não andava na ordem, na linha de jeito nenhum, era difícil. Eu precisei também encontrar o meu lugar dentro dessa ordem, que era o lugar que Deus pôs a Ruth, mas não no lugar de Deus na vida do meu esposo, mas o lugar de esposa que Deus colocou, né? Então, eu também estava fora dessa ordem, né? Desse posto. Então, eu fui muito bem atendida e direcionada, né? Nessa purificação de ser para o meu esposo o que Deus queria que eu fosse, né?
É o que Deus quer. Não eu ser Deus do meu esposo, né? Mas eu ser a esposa dele, né? Por quê? Porque também estava também num relacionamento assim de, parece que ninguém sabia meio que o seu papel, né? E da parte dele também, né? Muito assim, muito, ainda tem, não vou mentir, de me tratar como filha, né? Mas eu também não sabia me colocar no meu posto, né? Então eu aprendi a andar na linha para me colocar no meu posto e para ajudar meu esposo a entrar no posto dele também, porque também estava fora do posto dele, né? Então, então através dos conselhos que eu recebi, eu fui aplicando na prática, porque assim eu acreditei que realmente aquilo que eu estava recebendo vinha de Deus, né? Eu tinha essa plena segurança de que vinha de Deus, que a verdade é muito clara, sabe? É muito clara, né? Então, assim, é uma verdade que eu ficava assim, meu Deus, que é um pensamento assim que eu não poderia ter, meu Deus, como é bom, né? Ter ajuda, né? Direção assim para você, porque às vezes você não vê aquilo, você tá na dor, você tá no desconforto, você tá no estado de ânimo muito ruim, pessimista, né? Então, aquele conselho, né, eu coloquei ele na prática, não engavetei o conselho dado, mas eu acreditei mesmo, eu recebi vindo de Deus mesmo, porque veio de Deus, né? E muita coisa foi mudando a partir do momento que eu comecei a andar na ordem e também, né, ajudando meu esposo até a viver nessa ordem também. A ele se ordenar também, porque não é ele pisar em mim, não é me tratar como um tapete, porque senão ele também está fora da ordem. Eu não posso só querer eu bonita na ordem, né? Então, o ato de amor ao próximo é você ajudar o outro também a andar na linha, você apontar a Deus. É como se no início você é o Jesus para o outro, mas depois você vai e ensina o outro a ver Jesus também. E ele aprender a ficar com Jesus. Porque aqui também é assim na comunidade, né? Porque a Aline foi Jesus e me apontou ele, me ensinou, Ruth, você tem que ter intimidade com Jesus. Você tem que ter intimidade com Jesus. O meu Jesus para você é para te dar um gostinho, um gosto muito bom para te empurrar, te impelir a querer esse Jesus também, que você também é chamada a ter para você, a ele morar no seu coração. Então, o Jesus dela falou: você tem que tirar esse mundo ao seu redor, de pensamento, de criatura, de imaginação. Então, eu, né? Eu era a pessoa da imaginação, né? Que eu imaginava o que os outros pensavam de mim, né? O que os outros estavam pensando de mim naquele exato momento, né? Eu tinha essa preocupação muito humana, né? Não, o que que as pessoas esperam de mim? Quais as expectativas das pessoas a meu respeito? O que que elas querem de mim? Como eu tenho que ser para elas? Não dá. Porque é como se eu cobrasse ser Deus delas, né? E se eu deixo também, por exemplo, no meu casamento, se meu esposo cobra de mim uma perfeição e eu deixo, tá bom, eu vou ser perfeita para você. Não. Antes de você pensar, eu tô lá, né? Não, você pensou no. Você não vai ver uma traça escondida na moldura da parede, porque eu não vou deixar, porque vou ver o futuro, né? Atingir todas as suas expectativas humanas que ele tem de. E pode ter a expectativa que ele tiver. Eu nunca vou ser isso para ele, porque eu não fui feita para isso, né? Não, aí você vai ser querer que eu faça igual a Adão, né? Veja a Eva e esqueça Deus, né? Eu sou auxílio, um complemento, né? Eu vou ser, a Eva tomou um espaço no coração do Adão que não era para ter, né? Então, assim, e ele deixou de orientar ela, né? Ele deixou de orientar ela e tratá-la do jeito que era para tratar, né? Então, assim, aqui também, em casa, né? Eu tenho que ajudar o meu esposo a ser uma seta mesmo que aponta Deus. Eu tenho que ser uma seta que aponta Deus na minha casa, sabe? Que se ele não tá vendo Deus, eu falo, eu te ajudo a ver Deus, mas nunca eu substituo Deus. Então, eu não posso querer tomar um lugar,
que eu não tenho, um posto que eu não tenho, e nem aceitar que ele peça isso de mim, que eu seja Deus, que eu seja perfeição em tudo, de jeito nenhum, né? Porque senão ele não vai nem querer voltar, ir para Deus, vai falar, eu tenho a Ruth, não preciso de Deus, não. Então, como eu vou querer essa vida aqui só para mim, né? Em que Deus é o centro. E eu ver o meu esposo agindo assim. Então, eu preciso ajudá-lo. Ajudar com a verdade, né? Falar aquilo que ninguém vai falar, né? Talvez ele vai no terapeuta e não vai ouvir isso desse jeito. E realmente a verdade ela ilumina, porque essa verdade tem um trecho do livro do céu que fala assim, que aquilo que você recebe forma um globo de luz dentro de você, né? E quando você comunica, isso expande. E isso é verdade, né? Quando você vive por essa verdade, dentro de você ela é um globo de luz. E quando você ajuda as pessoas a andar na verdade, você está fazendo com que essa luz irradie e passe para o outro, né? E aí você vai vendo os frutos. Eu tenho muitos frutos para contar, né? Desde quando eu entrei na comunidade, né? Vivendo, acreditando nessa palavra e pondo em prática, eu tenho muitos exemplos para dar, né? Que antes, hoje, meu esposo, ele tem muitas coisas que a gente precisa conversar, mas antes a gente nem conversava, pra vocês terem ideia. Nem dialogava, nem dialogava, entendeu? E hoje a gente dialoga, né? E ele sabe que o que ele vai ouvir de mim não é o que talvez se ele conversar com um colega dele do trabalho ele vai ouvir. Eu não tô aqui para agradar o humano dele, não. Então, se eu tiver que falar o que eu tiver que falar, eu vou falar, entendeu? E ele sabe disso. E muitas das vezes, né, todas as vezes que a gente conversou, né, e que diante de uma situação, né, através de mim, eu iluminei ele, quantos frutos isso foram produzidos. Só que hoje eu tenho um novo aprendizado, né? Não é só ir procurar eu, né? Tem que procurar Jesus. Ele reza muito, sabe? Ele vai muito até Jesus, sabe? Mas assim, ele não pode fazer as coisas só por mim, entende? Ele tem que fazer as coisas por amor a Deus, né? Então é uma coisa que eu sempre falo com ele, isso, dessa questão de não ficar preocupado em ser indispensável, porque eu falei isso com ele sobre o grupo de oração, que eles têm lá quem possa servir e fica tratando eles como indispensáveis e fica querendo usar eles para escorar, né? Aí eu falei com meu esposo, você não pode ser assim não, você tem que se mover por amor a Deus. Você não pode dar para as pessoas o que elas te tratarem como alguém, sei lá, onipresente, que tem que estar presente em tudo, né? Que tem que ser. Você não é isso. Você tem que saber falar não. E meu esposo não sabia. Ele queria, e muitas das vezes movido para agradar as pessoas. Eu falei com ele, você tem que se mover para agradar a Deus. Ele ouviu isso com desgosto. Ele não gostou muito de ouvir essa verdade, mas eu precisei falar. Quanto que pensa mais hoje, né? Quanto que reza mais hoje? Quanto que hoje ele ajoelha e pergunta para Deus as coisas antes de ir lá e fazer alguma coisa pela cabeça dele. Ele não tem coragem de fazer algo sem consultar Deus. Ele não tem coragem, entendeu? Então, muita coisa que ele era muito impulsivo, ele não é mais impulsivo. Mas de vez em quando eu preciso falar com ele, entendeu? Mas ó, uma coisa que eu queria falar é que essa formação me iluminou muito, né? Em relação a tudo, sabe? Porque, tipo assim, no meu casamento, né? Tem o meu posto, tem o lugar que eu tenho que ocupar. Eu não posso, eu vou fazer o melhor, vou dar o meu melhor pro meu esposo. Mas eu preciso apontar Deus mais, sabe? Em algumas situações assim, falar com ele, ó, é, tem que ter um respeito pela minha particularidade, vamos dizer assim. Então, se eu levanto para uma vigília, eu levanto para uma vigília, né? Explicar para ele, né? Parar mesmo para explicar para ele direitinho e tal, mostrando Deus, né, naquela missão para ele, né? Porque se às vezes ele está olhando o humano, ajudar ele a não olhar o humano, explicar e pedir o respeito, é o respeito que você faz, né? Então, se eu vou levantar para ficar na vigília, ótimo, né?
Ah, mas vai ficar, mas vai ser do meu jeito. Não, não é do seu jeito, né? Então também não tem que ajudar ele. Olha, você não é meu Deus. Você não é o Deus aqui, entendeu? Então não tome esse lugar, né? Não queira competir com ele. Não faça isso, ao contrário, né? Colabora com ele, né? Viva com ele, uniformidade com ele. Busque agradá-lo e ajudar o meu esposo, né? Iluminando ele com a verdade, que meu esposo tem muitas dificuldades na ordem afetiva. Só que eu não vou apontar eu não vou ficar falando assim, não, me ache mais bonita, olhe mais para mim. Não, fala assim, olha, põe Deus. Quanto mais você olhar para Deus, menos você vai olhar para as outras mulheres na rua. Quanto mais você olhar para Deus, né? Quanto mais você se importar com Deus, você não vai querer fazer nada que desagrade a Deus. Então, ter essa conversa que aponte Deus, porque era o que Jesus fazia. Ele apontava o Pai, ele veio para comunicar o Pai. Então, nós estamos aqui para a mesma finalidade. Morrer para nós, né? E se Deus for livre em nós, aí sim, mais fácil ainda apontar a Deus, se Ele for livre dentro do nosso coração. Então, quando a gente sente, Ruth, eu ainda sinto murmúrio na minha mente, eu sinto ainda muitas coisas assim que obscurecem a minha visão das coisas, eu não consigo ficar em paz, busque ajuda. Busque ajuda, não seja orgulhoso, porque tem muita gente que é orgulhosa, que escuta a voz interior que fala assim, aquela vozinha da vontade humana que fala assim, não, essa pessoa não vai poder te ajudar, essa pessoa vai te expor, né? Essa pessoa vai falar algo que vai te machucar. Olha, viva pela verdade. Enganar a si mesmo e tentar fingir que está tudo bem, empurrar com a barriga, não vale a pena, não vale a pena. Sabe, na hora que eu assumi a verdade que eu estava vivendo, foi realmente quando eu carreguei a cruz. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Todas as vezes que eu fui desabafar e pedir ajuda e me humilhar e reconhecer que eu não era capaz de lidar com aquela situação. E o quanto eu precisava de andar na verdade, a verdade do meu próprio nada, né? Ver o meu próprio nada, expor esse próprio nada, pedir ajuda mesmo, buscar ajuda em comunitária, sabe? Não me fechar porque eu estava achando difícil, porque eu estava escondendo. E tive que dizer coisas muito duras, de admitir que era difícil para mim admitir para mim mesmo. Imagina admitir para o outro, né? Mas entender que é através daquilo ali que o Espírito Santo ia atuar, através dessa verdade, né? Da verdade minha de expor a situação e da verdade que é saída da luz do conselho e os frutos de colocar aquilo em prática. Então foi muito importante. Então não tarde o seu processo, sabe? Não tarde o seu processo pensando, quando eu estiver pronto eu falo. Não. Fala hoje, abre o seu coração hoje, né? Abra o seu coração para Deus mesmo. Procura a ajuda. Não, não se feche. Não se feche, porque esse não é o caminho, tá? Não é o que Deus está pedindo. Porque quando Ele te incomoda com algo que você precisa desabafar, é porque Ele é o que Ele quer. Ele está te impelindo a fazer isso. E é o que acontecia comigo, que eu chorava muito ouvindo os vídeos. Chorava muito ouvindo na escola e sentia dentro de mim algo que me impelia a falar, né? E eu não aguentava guardar para mim aquilo, eu precisava falar, sabe? Apesar até do medo que eu sentia, do que eu ia ouvir. Tive que calar essa voz também do medo, que era muito forte, que era para me forçar a não falar nada e a me fechar. Não se feche. Não se feche, porque se você fazer isso, você vai perder muito. E quem investe nisso, né, na purificação, nessa mudança, né, de resolver as coisas pela verdade, meu Deus do céu, você está acelerando o passo que o Senhor quer dar em você, de ser livre para entrar no seu coração e ocupar o trono, ocupar o lugar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.